Bansen Shukai, volume 9, Yonin, parte 2. Disfarce aberto. Infiltrando com pressa. Esse volume é sobre como se infiltrar com Yojutsu quando você está enfrentando o inimigo. Portanto, ele é intitulado Chikairi no Jutsu, ou infiltração de curto prazo. Como é natural que os estrategistas excelentes façam planos mesmo quando nenhum sinal de guerra está no horizonte, nada é melhor do que Toire no Jutsu, que é infiltrar-se com bastante antecedência. Isso ocorre porque, enquanto você e seu inimigo estão se confrontando a uma distância próxima, cada lado está altamente alerta. Portanto, não é fácil infiltrar-se. No entanto, no caso em que você não colocou um agente com Toire no Jutsu, então você não pode deixar de usar as artes neste capítulo. 7 pontos em Ryakuhon Jutsu, ou recolha de informação. Primeiro, assim como a inteligência no campo inimigo ou no acampamento, você deve tentar descobrir os nomes de Hoju, conselheiros sêniores, capitães de tropa, Monogashira, comandantes, Bugyo, partidários ou esquireiros próximos, estrategistas, correspondentes oficiais, mensageiros, guardas e portões e assim por diante. E também descobrir onde eles vivem, tentando conversar com as pessoas o máximo possível. Juntamente com isso, você deve tentar coletar informações de que tipo de família são, de onde eles são, em que tipo de emprego eles foram envolvidos e etc. Sun Tzu disse: se o objetivo for esmagar um exército, conquistar uma cidade ou assassinar um indivíduo, é sempre necessário começar por descobrir os nomes dos atendentes, dos assessores e dos guardas das portas e sentinelas do general ao comando. Nossos agentes devem ser contratados para verificar isso. Se você tiver informações como acima, você pode utilizá-lo da seguinte maneira, para ajudar o seu funcionamento e táticas de acordo com a situação, para que você possa disfarçar-se como um mensageiro de alguém dentro da sua família. Usá-las para caluniar alguém no inimigo de modo a causar uma quebra entre eles. Sem esse tipo de informação, seus planos não terão fundamento. 2. Como se informar sobre as informações descritas acima? Para obter essa informação, você deve abordar aqueles que deixaram o lado inimigo e são agora samurais sem mestre, ronin, ou monges, comerciantes, músicos cegos, músicos sarugaku e assim por diante. Todos dos quais tiveram acesso ao lado inimigo e questioná-los e registrar tudo. Se você precisar fazer qualquer investigação adicional, você deve visitar seus parentes. Note se eles são camponeses ou pessoas da cidade, ou mesmo samurais servindo outro clã. Você deve visitar onde eles moram e você deve investigar completamente e falar com eles de perto. Obtenha informações precisas. Na situação em que você não obteve informações de antemão, você deve perguntar aos comerciantes e camponeses ao redor do castelo inimigo ou seus próprios prisioneiros totalmente. No caso de você ser assediado em um castelo, ou que ambos os lados estão de frente um para o outro em uma província, você deve ir a uma aldeia de montanha ao redor do campo inimigo e conversar com os coletadores e madeireiros que estão trabalhando para o inimigo, e levá-los a fornecer as informações que você precisa. Isto é essencial para obter a maior informação possível, liderando-os com habilidade. É bom levar um pote de tinta portátil para escrever tudo. Um poema Shinobi diz: a tinta sumi japonesa e um pincel são úteis para todos os fins. Você não deve seguir em uma atividade de shinobi sem um estojo de escrita de yatate. Terceiro, no caso em que você finge ser proveniente de outra província, você deve aprender os costumes ou dialeto da província-alvo na íntegra. Se você diz que é de Iga ou Koga, então o inimigo irá imediatamente ficar alerta. Portanto, você deve fingir vir de outro lugar, um lugar que você conhece bem. No entanto, se você não pode usar o dialeto ou os modos do lugar com eficiência, então o inimigo ficará ainda mais suspeito. Então você deve dominar a linguagem e os costumes. Quarto, você deve carregar os selos dos senhores de outras províncias. Eu mencionei isso anteriormente, mas essa técnica é usada principalmente na habilidade de Chikairi no Jutsu ou infiltração de curto prazo. Assim, é incluído aqui novamente. Quinto,
Você deveria ter uma esposa falsa. Se não fizer isso, obter uma enquanto viaja será aceitável. Deve ser transmitido oralmente. Sexto, todo ninjutsu tem o mesmo princípio, mas isso é especial na arte do Chikairi no Jutsu, ou infiltração de curto prazo. Você deve levar em consideração o que o seu inimigo quer, suas formas de falar, pensar e agir. Considere isso quando você constrói seu plano. As 3 estratégias dizem: quando nem o começo nem o fim são visíveis, ninguém pode entender plenamente. Céu e terra, como todas as coisas, também mudam e se transformam. Você deve continuar mudando seus caminhos de acordo com o inimigo. Se as coisas não estão funcionando, como mencionado acima, consequências desastrosas serão produzidas no final. Sétimo, conforme mencionado no capítulo de promessas do Guia para Comandantes, é especialmente importante quando você usa a arte de Chikairi no Jutsu ou infiltração de curto prazo, organizar senhas e sinais sem erros. Exemplos de sinais noturnos incluem sinais de fogo Hiki-Yakubi, Irekohi ou lâmpadas ajustáveis e Icho-Ika, um fogo para um Cho. Para o dia, são utilizados fogos de sinalização, bandeiras, conchas, etc. Você deve fazer arranjos com o general para o uso desses sinais, por exemplo, fazendo ruídos muito altos, com batidas de tambor, gritos, tiros de armas, etc. Isso pode ser feito para informá-lo de que eles estão indo para o ataque. Isto é especialmente importante para os tempos de colocação de incêndios. Se você está realizando infiltração Yonin ou Innin, é difícil definir os incêndios com sucesso sem essa habilidade. 4 pontos sobre a arte das senhas. Primeiro, obter informações sobre o inimigo perguntando aos soldados de menor escalão. Título suplementar: 3 maneiras diferentes de entrar no campo de batalha, uma incursão noturna e o castelo inimigo. Todo samurai é normalmente prudente, enquanto pessoas mais baixas ou soldados geralmente são estúpidos e imprudentes. Então, nada é melhor do que falar com pessoas mais baixas para que elas deem seus segredos. Particularmente, os jovens, bêbados ou imprudentes são os melhores. As pessoas mais baixas não estão tão intimamente conectadas com as pessoas mais altas, membros do exército, de modo que são negligenciados ou não são ouvidos com mais frequência e são raramente questionados. É por isso que você deve envolver-se com as pessoas de nível inferior e perguntar o que você quer saber. As senhas não são estritamente usadas quando você está sitiado em um castelo. Isso ocorre porque não há tráfego de entrada ou saída. No entanto, quando você está construindo um campo de batalha ou está indo para um ataque noturno, você deve ter uma maneira estrita de usar senhas. Antes que o inimigo construa um acampamento, você deveria ir em volta da posição do inimigo ou em qualquer floresta por trás deles ou assim por diante e pedir aos soldados inferiores ou trabalhadores as senhas. A maneira de fazer isso é transmitida pela tradição oral. Além disso, quando o inimigo está vindo com uma força de invasão noturna e você infiltrá-los usando a habilidade de Suigetsu no Jutsu, ou quando você vai realizar um ataque noturno no campo inimigo, nesses 2 casos você poderá se mover lado a lado com o inimigo e ter a chance de perguntar e sondar as pessoas mencionadas acima. Quando você se infiltra com Innin, você deve descobrir as senhas inimigas na noite anterior. Você deve obter as senhas enquanto investiga o status atual do inimigo, ou seguir e se misturar com as pessoas mais baixas do inimigo, e você deve falar sobre várias coisas. Existe uma maneira secreta para fazer isso. Esteja ciente de que a maneira de executar isso difere, dependendo de se é um acampamento ou se é um ataque noturno. Segundo, se não for possível para você descobrir as senhas por tais métodos, existem certas palavras que você pode dizer em resposta a um desafio do inimigo que pode funcionar. Por exemplo, florestas para montanhas, aldeia para bosques, água para vale, ondas para água, sal para mar, fruta para flor, fumaça para fogo, verde para pinheiro, borda para tatame. Você deve sempre estar ciente de que há numerosas variações de palavras e você deve estar preparado e ter um bom conhecimento delas. Quando receber uma palavra do inimigo, certifique-se de responder de uma maneira que pareça ser um pouco descuidada e casual. Se a palavra com quem você respondeu
parece estar errada, seria bom para você dar outra possível resposta. Por exemplo, às vezes é usada uma analogia, como Azama, o nome de um vulcão, para a fumaça, Monte Fuji, para a neve, Yoshino, para flores, flor de cerejeira, Miyagino, para Hagi, trevo de arbusto japonês, Sarashima, para a lua, Takasago, para pinheiros, Namba, para flor de ameixa, Ide, para ervilhas ou sapos, Mikusa, para codorna, etc. Assim, quando você responder como listado aqui, seria melhor para você responder de uma maneira em que você parece descuidado, porque existe sempre uma possibilidade de que seja uma senha diferente. Se você der a sua resposta sem ser tímido, considerando os 2 pontos acima mencionados, então você poderá superar a situação. No entanto, o inimigo pode ter um sinal extra, como uma pessoa que pega a sua orelha e a outra pessoa sopra o nariz em resposta. Em tais casos, às vezes você não deve se precipitar a dizer uma senha em resposta. Para lidar com essa situação, é bom para você transformar sua aparência e fingir ser um soldado inferior, ignorante, que esqueceria tais coisas. Num modo de vida militar, que é o Budô, existe apenas perigo. Portanto, você deve ter uma mente calma quando você enfrenta uma emergência. Terceiro, quando você tenta se infiltrar com o Suigetsu no Jutsu, às vezes o general inimigo faz seus homens sussurrarem a senha no portão do castelo antes que eles sejam deixados entrar. Portanto, você deve tentar ouvir da frente ou da parte traseira. Se você não conseguir ouvir a senha, saia sem demora. Quando o inimigo se retira após um ataque noturno, você pode seguir e entrar no exército inimigo. Se o castelo do inimigo está a uma distância razoável do seu exército, será o caso de cada soldado ser informado a sussurrar a senha no portão. Se você vai seguir e entrar na força inimiga ou em um castelo e em um acampamento que está em estreita proximidade entre si, esteja ciente de que não é provável que tenham essa regra. Quarto, tente copiar o que o inimigo faz. Nas artes da guerra existem técnicas de senhas, marcas de identificação Aijirushi e sinais de identificação Aikei. Essas 3 técnicas são para detectar agentes do inimigo que se misturaram no seu exército. As senhas e as marcas de identificação Aijirushi foram mencionadas anteriormente. Os sinais de identificação Aikei incluem técnicas de Tachitsuguri e Suguri, ficar de pé ou sentado enquanto dá as senhas. Foram inventadas por Kusunogi Masashige. Você deve saber que há um número de maneiras de realizar esses sinais, não apenas de pé e sentado. Por exemplo, independentemente de quais são as senhas ou sinais e marcas são dadas, a chave é fazer o que o inimigo faz e dizer o que o inimigo diz. Este é o ponto essencial no Shinobi no Jutsu e está lá para evitar perigo. Quando Wada e Kusunogi foram assediados no castelo de Akasaka, em Kawachi, Monobi Nojiro, que era um partidário do clã Yuki, no lado assediador, entrou com sucesso no castelo misturando-se com o inimigo. No entanto, ele não conhecia os sinais Aikei e Tatsuguri Suguri e foi detectado e morto. Há uma discussão detalhada sobre isso no Teikairon. Outros detalhes devem ser transmitidos oralmente. As senhas devem ser alteradas 3 vezes a cada 5 dias, ou uma vez a cada 3 dias, ou, se necessário, todo dia. Se o inimigo vai começar um ataque noturno, eles mudarão as senhas mesmo que tenham decidido já naquela manhã. Portanto, não há nenhum uso em suas senhas antigas conhecidas. Os elementos principais que um ninja deve ter são inteligência e uma troca verbal e um cérebro rápido e de discurso eloquente. Além disso, a menos que você seja experiente nas várias técnicas e tenha uma mente calma, você vai cair em sérios problemas. 4 pontos em sinais e marcas secretas. Primeiro, leve um colete de Dokagaginu com você. Um ninja deve preparar vários Dokagaginu e colori-los em diferentes cores de antemão, para ser transmitido oralmente. Segundo, copiar marcas Aijirushi instantaneamente ao vê-las. Quando o inimigo está defendendo um castelo e seu exército está atacando e a distância entre o inimigo e seu acampamento tem 20 ou 30 cho, ou até 40 a 50 cho,
o inimigo enviará os seus guardas como reconhecimento Togiki para o Tobari ou Kedashi, fora das áreas do castelo. Quando o inimigo estabelecer um acampamento, ele terá guardas fora das fogueiras de vigia principais e terá fogueiras de uso único queimando nas imediações. Além disso, você deve enviar Kage e escoteiros Monogiki na área. O ninja deve seguir furtivamente perto dos guardas, vigias, homens de patrulha noturna, homens de guarda-fogo, Togiki e assim por diante. Estes são aqueles que defendem o Tobari ou Kedashi, fora das áreas do castelo. Isso é feito para descobrir a natureza das marcas Aijirushi. E quando você tiver essa informação, volte e crie uma e use-a para infiltrar no inimigo. Nesse caso, é difícil ter sucesso a menos que você seja muito corajoso, talentoso em falar e engenhoso na invenção e na construção de planos. Um ninja deve ter 3 princípios principais, que são fala, ousadia e estratégia. Em uma noite chuvosa, se uma fogueira de vigia estiver apagada, você pode se esgueirar para o guarda-fogo e matá-lo. Ou, se você encontrar o Togiki inimigo, você pode matá-lo ou capturá-lo também. Houveram muitos casos destes desde a antiguidade. Embora você devesse fazer isso em algumas situações, isso deve ser definitivamente evitado, se for feito quando estiver com sangue quente. Apenas faça isso se você precisar, e se necessário para ter sucesso na infiltração, ou se você achar que não pode entrar lá sem eliminá-los. Nesse caso, você pode matar essa pessoa. Nesses 2 pontos são válidos para o caso onde o inimigo não está deixando seu castelo. Terceiro, você deve tomar uma marca de identificação de um soldado inimigo morto ou pegar uma do inimigo com furtividade. Quarto, uma sábia técnica para identificar a marca Aijirushi é pedir ao inimigo atrás de você se ele tiver uma. No cerco do castelo de Osaka, um partidário de Todo Izumi no Kami conseguiu fugir usando essa técnica. Os 2 pontos acima são verdadeiros para quando o inimigo está avançando em um ataque ou lutando, ou quando uma batalha termina e o inimigo está se retirando, para ser transmitido oralmente. 3 pontos sobre Muka-Eri no Jutsu, ou a arte de se aproximar do inimigo para infiltração. Primeiro, enquanto o inimigo avança sobre você, você deve se aventurar entre 20 e 30 ri para vê-los e infiltrar uma posição onde eles ocupam quadrantes. Faça isso com Borryo e Injutsu, para que você possa preparar incêndios ou causar confusão ao fornecer ao inimigo informações erradas. Se você sair até 30 ri, o inimigo não esperará que você esteja lá, para que você possa aproveitar essa lacuna. Ou você deveria ir e ficar lá mesmo antes da chegada dos soldados inimigos, ou uma vila próxima, e enquanto eles estão fazendo um hack e se arrumando depois de chegar, você deve deixar sua posição e dar uma volta, incendiar e queimar seus alimentos, armaduras, arnês de equipamentos de cavalos e assim por diante, com o objetivo de esgotar o inimigo, ou mesmo fazer acusações falsas e despertar a dúvida e causar discórdia entre eles. Existem inúmeras maneiras secretas de incendiar casas, ou mesmo mercados ou lojas, etc. E também praticar a arte da calúnia. Segundo, prepare-se como um goshi, ou samurai local, a 5 ou 6 ri de onde o inimigo ocupa quadrantes. Então pergunte se você pode acompanhá-los como um vassalo na retaguarda e infiltre-se assim. Terceiro, disfarce-se como um mensageiro de um parente ou um conhecido de alguém do inimigo. Com essa oportunidade, você deve usar a técnica de selos falsos, para ser transmitido oralmente. 2 pontos sobre Bakemono no Jutsu, ou a arte da transformação. Primeiro, você deve mudar a sua aparência para a de um peregrino de montanha Yamabushi, titular do escritório, monge, guardião do santuário, comerciante, instrutor de macacos, mestre de marionetes, adorador do santuário, eremita, peregrino, mendigo ou qualquer coisa que esteja de acordo com a oportunidade. Ao fazer isso, se você apenas mudar sua aparência, será como fazer costura sem o fio aninhado e se desfará. Portanto, se você quer se disfarçar como um Yamabushi, você deve levar um passe de Sendatsu, que é um mentor Yamabushi, ou se disfarçar de monge. Você requer um passe do templo ou outras coisas assim.
Isso funcionará efetivamente. Claro, você deve ser preparado com as ferramentas necessárias e conhecer os costumes ou as artes das pessoas que você copia. Nos tempos antigos, quando Yoshitsune e seus homens fugiram para Oshu, os 12 deles todos se disfarçaram como Yamabushi e um homem chamado Masashibo no Ataka no Seki fingiu ler um pergaminho aleatório e fingiu que era um Kanjincho no ponto de checagem, que é um prospecto para solicitar fundos para um templo. Esse ardil foi puramente derivado no local e, embora eles planejassem fingir ir com a ordem do templo em Nara, teria causado sérios problemas se eles não tivessem criado essa carta Kanjincho, mas eles deveriam ter estado mais preparados para isso e prestar mais atenção. Muitas vezes essas técnicas seriam usadas para se infiltrar naqueles dias, mas não é apropriada para hoje. No entanto, é uma maneira transmitida dos tempos antigos, então eu escrevi aqui. Isso ainda pode ser aplicável em um caso em que o inimigo e seus aliados estão distantes uns dos outros por dezenas de ri, ou se você está seguindo um fugitivo, ou se você está tentando matar um criminoso. No entanto, os casos de Tateoka no Dojun que se infiltraram no campo de Sawayama e Kusunogi Masashige, que tinham Onchi Sakon infiltrado no castelo de Akasaka, são exemplos dessas habilidades acima e ainda parece ter mérito mesmo hoje em dia. No entanto, pode ser difícil usar essa habilidade de Bakemono no Jutsu, como destacado pelos seguintes casos. Quando Izzy no Saburo Yoshimori foi ao campo de Tozabo se disfarçando como negociante de cavalos, e quando Shindo no Kotaro foi ao castelo Arata fingindo ser surdo e burro, nessas situações o ardil foi difícil e você só deve usar essas habilidades quando o inimigo vai atacar você. Além disso, quando Echizen no Kami, que era um partidário do clã Kikuchi, infiltrou-se no campo de Matsutaro To, ele fez isso com essa técnica, pois era um caso em que ambos os lados estavam de frente para o outro e a uma distância próxima. No entanto, isso não funcionará hoje. Fukurogaeshi no Jutsu, ou a habilidade de reverter a bolsa, parece ser mais apropriado para hoje. Segundo, quando você quer entrar em um campo inimigo, você deve ir lá furtivamente na noite anterior para registrar como são os emblemas em suas lanternas. Então você deve voltar e criar uma lanterna semelhante você mesmo. Quando você chegar ao acampamento discricionário, rapidamente ilumine a lanterna e disfarce-se como um guarda, patrulha noturna ou bombeiro ou assim por diante, de acordo com a situação, e se infiltre com táticas. Um poema ninja diz, o Teri. Embora existam tantos princípios que um shinobi deve aprender, o primeiro de tudo é para se aproximar do inimigo. No entanto, é difícil cumprir isso, a menos que você tenha uma mente absolutamente sem medo, como ferro. E se você é facilmente amedrontado pelo inimigo, seus planos serão descobertos para sempre e você causará um desastre. Se você ficar bravo com as provocações que o inimigo fizer com você, suas intenções secretas serão reveladas. 3 pontos em Katatagai no Jutsu, ou infiltrar o inimigo enquanto outros movem-se durante um ataque noturno. Primeiro, se você sabe, usando Monomi no Jutsu, técnicas de busca, que o inimigo está vindo para realizar um ataque noturno, ou mesmo se você não recebeu a informação, mas acabou de descobrir que o inimigo vai atacar seus aliados enquanto você se esconde durante seu dever regular como escoteiro de escuta Togiki, você deve então enviar alguém de volta para denunciá-lo ao general. Enquanto outros devem entrar no inimigo logo após a força de invasão do inimigo ter saído. Geralmente, quando o inimigo vai em um ataque noturno, você pode ver que as luzes no castelo são diferentes daquelas dos tempos normais, ou ouvir cães ladrindo ou cavalos. Ou você pode saber que uma força de ataque está chegando quando não há som de garras de advertência regulares ou chamadas de patrulha noturna. Ou quando você vê um pequeno grupo de escuta enviado do campo, ou mesmo quando bandeiras ou marcadores estão se movendo em desordem. Nesse caso, você deve se esconder em uma floresta ou arbusto profundo perto do castelo esperando que a força inimiga saia. Quando ela sair, você deve se infiltrar aproveitando a oportunidade. Existem 3 vantagens para fazer isso.
quando o inimigo está lançando um ataque noturno na tentativa de pegá-lo desprevenido e está concentrado em ultrapassar você e não está pensando em ser superado. Portanto, tende a não esperar que o ninja infiltre-se aproveitando essa lacuna. No momento de um ataque noturno, tudo está ocupado e confuso e todos são apressados, tanto que não é possível eles interrogarem profundamente alguém em profundidade e no local. À medida que tantas pessoas entram e saem dos portões, é fácil entrar nesse momento. Mesmo que você não conheça antecipadamente de onde o inimigo irá sair, você pode ver o inimigo partindo enquanto você está no serviço de escuta Togiki à noite. Portanto, você deve aproveitar a chance e infiltrar-se logo após ele sair em uma invasão, para ser transmitido oralmente. Como Suigetsu no Jutsu tem sido bem conhecido das pessoas em nosso país desde a antiguidade, se o exército inimigo é devidamente disciplinado, existem várias técnicas para neutralizá-lo. Por isso, é uma tarefa perigosa. Katatagai no Jutsu é totalmente inesperado pelo inimigo, e se você fizer isso, você pode evitar as senhas inimigas Aikei ou sinais de pé ou sentado e, portanto, infiltrar-se facilmente à sua vontade. Além disso, como há apenas um número menor do inimigo deixado no castelo, porque os outros saíram, então as vantagens são as seguintes. Primeiro, é fácil preparar incêndios. Em segundo lugar, não é fácil para o inimigo apagar o fogo. E em terceiro lugar, se os seus aliados estão chegando para atacar o castelo ao mesmo tempo, o inimigo perderá a vantagem como será subconsciente. Portanto, há tantas vantagens para Katatagai no Jutsu como visto acima, e tem uma vantagem para Suigetsu no Jutsu, e é o melhor segredo entre as artes de infiltração a curto prazo Chikairi. Segundo, existe uma vantagem na arte de mudar sua aparência para de um soldado inferior e infiltrar-se como agentes separados. A vantagem dessa técnica de mudar sua aparência para um soldado inferior é que, se você se disfarçar de samurai com a armadura completa, você será tão conspícuo que não demorará muito para você ser questionado. Além disso, você provavelmente será abordado em alguns pontos, mesmo por um estranho. Assim, as chances de ser suspeito serão bastante elevadas. Se você se mostrar perturbado, o inimigo terá ainda mais suspeitas. Portanto, ter uma vantagem em Funin, essa é a arte de escorregar, você deve usar a arte de se disfarçar como soldado inferior. Isso ocorre porque, primeiro, as pessoas baixas são discretas. Em segundo lugar, não atrairão a atenção das pessoas. E em terceiro lugar, se você cometer um erro, as pessoas tendem a ignorá-lo. Assim, todos pensam um pouco de pessoas baixas. No entanto, quando não há uma situação urgente e tudo é silencioso no castelo ou no campo inimigo, as pessoas tendem a se perguntar sobre as pessoas mais baixas. Por isso, você precisa ter um bom juízo sobre qual situação em que se encontra e mudar as suas formas de acordo. Nos tempos antigos, na província de Omi, na batalha de Anegawa, um homem chamado Endo Kiemon, que era um partidário de Asakura Yoshikage, infiltrou-se no exército de Lord Nobunaga, em armadura conspícua e com uma cabeça decapitada na mão. Ele fez isso com a intenção de matar Lord Nobunaga ao custo da sua própria vida. Ele estava procurando por onde estava o senhor, mas no final um homem chamado Takanaka Kiyosako adivinhou sua intenção, foi preso e decapitado. Tudo aconteceu quando Endo não conhecia as artes de Funin, e que ele deveria ter se disfarçado como soldado inferior. Nesse caso, ele deveria ter entrado na força do inimigo como um homem de menor ranking. Além disso, esteja ciente de que você deve conhecer bem os banners e as marcas dos generais inimigos de antemão, e sempre tente se misturar por onde as pessoas estão se reunindo, para ser transmitido oralmente. Juntamente com isso, a arte de ir separadamente significa que, se você for em um grupo, é mais provável que seja questionado e, portanto, não pode ter êxito. Enquanto se infiltra como um indivíduo, enquanto alguns ainda podem ser questionados, outros provavelmente terão sucesso em se infiltrar. Esse caso ocorreu várias vezes em nosso país. Terceiro, quando seus aliados vão realizar um ataque noturno, o ninja deve ir primeiro e furtivamente ficar perto das áreas externas de Tobari e Kedashi, guardas de vigilância ou fogueiras de uso único e assim por diante.
então você deve infiltrar-se no acampamento aproveitando o flutuador. 3 pontos em Suigetsu no Jutsu ou a arte da lua na água. Primeiro, quando o inimigo se retira para o seu castelo, seja dia ou noite, quando o inimigo venha a lutar com seus aliados, ambos os lados vão se misturar em batalha. Portanto, quando o inimigo está se retirando, é essencial que o ninja não se preocupe em lutar com espadas ou lanças. Eles deveriam de fato se concentrar em se movimentar para ouvir e ver a senha do inimigo ou Aijirushi. Segundo, depois de fazer um acordo com seu senhor, você deve atrair o inimigo com isca e usar Katatagai ou Suigetsu no Jutsu para se infiltrar. Nessa técnica você deve atrair o inimigo com iscas tentadoras, como pescar no mar ou no rio, então como para fazer um inimigo que normalmente não seria de fato abandonar suas defesas. Ao atacar um castelo, você deve atacar de 3 lados e deixar um lado aberto. A partir dessa direção aberta, você deve fazer um mensageiro falso do general aliado, alguém que se espera para reforçar o inimigo e que é esperado para liderar um ataque às forças assediadoras na parte traseira. Você deve forjar uma carta com um selo falso, o que deve dizer que o general enviará seu exército para atacar por trás e enviar comida e outras coisas como estas. Mas é importante que a carta deve dar uma data específica da sua chegada. Então, à noite, na data específica, você deve disfarçar-se como manipulador de bagagens e grupos de gado ou comboios com cartas falsas. Então, entre na posição em um grande número. Para apoiar isso, faça um acordo com seu senhor para que ele comece a atacar logo após a sua chegada. Há mais coisas para serem transmitidas oralmente. Quando Masashige fez o Asa entregar-se no castelo de Akasaka, essa técnica foi usada. A segunda técnica é a seguinte: quando seus aliados cercam um castelo no início do assentamento, você deve construir um acampamento anexo durante a noite e depois do anoitecer, enquanto o inimigo não sabe, e construir isso bastante perto do castelo. Em terceiro lugar, seus aliados devem partir para uma batalha noturna, para serem pequenos em número, o que atrairá o inimigo. Em quarto lugar, seus aliados devem avançar em um pequeno número para construir um acampamento em um lugar que tenha qualidades limitadas de defesa. Em quinto lugar, use bandeiras falsas, telas falsas e provisões falsas, etc., para atrair o inimigo e fazê-los mover-se de modo que uma lacuna seja criada. De acordo com a hora e o local, você deve executar essas técnicas acima de forma apropriada para o status das forças inimigas, para que você possa atraí-las para fora do castelo para executar Katatagai ou Suigetsu no Jutsu e infiltrá-los. Outros segredos serão transmitidos oralmente. Quando você se esgueirar usando Katatagai ou Suigetsu no Jutsu, como indicado acima, os 3 pontos que você deve ter em mente são: quando estiver no castelo ou no campo inimigo, para não perder seu caminho, seja norte, leste, sul ou oeste, você deve se fixar a alguém. Lembre-se dele e siga-o. Isso é feito para ajudá-lo a permanecer calmo e também se você for questionado pelo inimigo. Essa é a razão de ser mencionado aqui nessa seção. Certifique-se de não esquecer a senha do inimigo ou perder as marcas Aijirushi, e sempre tentar seguir as maneiras do inimigo na ação e na fala. As técnicas de senhas ou marcas Aijirushi anteriormente descritas são destinadas a tais casos. É essencial fazer um sinal de fogo fora do caminho das pessoas o mais rápido possível, para que seus aliados possam saber que você se infiltrou com sucesso. Se for tarde demais, isso causará um problema sério, então quanto antes melhor. Os detalhes devem ser transmitidos oralmente. 5 pontos sobre Tani-iri no Jutsu, ou a arte de comer profundamente no inimigo. Primeiro, capturar alguém amarrando-o. Segundo, mate alguém. Terceiro, prepare incêndios. Quarto, se comunique com outros shinobi. Quinto, ao usar essa arte de Tani-iri no Jutsu, o inimigo provavelmente será duvidoso sobre você, portanto você deve usar a técnica de uma falsa esposa ou um filho falso. Se você achar que não é suficiente, existem técnicas como ir para os seus aliados para queimar cabanas que foram construídas para os recém-chegados e assim por diante, para provar sua confiabilidade ao inimigo, ou para matar alguém e retornar com a cabeça dele. Para isso, os detalhes são transmitidos oralmente.
você não deve dominá-los superficialmente. Nos tempos antigos, Hosokawa Akiuji e seu exército de 13.000 estavam em um campo de batalha no Fujideira de Kawachi, com a intenção de derrotar Kusunogi Masatsura. Masatsura coletou mais do que 300 pessoas de Takayasu em Honzawa, dividiu-as em grupo de 5 a 10 pessoas e enviou-os para as tropas inimigas de forma discreta, chamada Taniiri. Eles entraram aqui e ali, inventando histórias plausíveis, dizendo que queriam mudar de lado e falar sobre a desgraça de Masatsura no castelo Chihaya. Então, de repente, eles levantou as bandeiras de ataque. Nesse ponto, as 300 pessoas no interior atacaram. Essa arte funcionou bem por si só nos tempos antigos, e você não vai deixar de se infiltrar se você executar essa habilidade com uma falsa esposa ou criança e outros estratagemas do tipo. 2 pontos sobre Ryohan no Jutsu, ou prisioneiro convertido. Primeiro, existem várias técnicas para fazer um ninja do inimigo usando um prisioneiro como seu ninja ou para fazer um mensageiro do prisioneiro. Se você tomar um prisioneiro em confinamento, você deve ganhá-lo ao seu lado, prometendo que você irá dar-lhe uma alta recompensa. Também você deve tomar sua esposa, filhos ou alguém de sua família como refém e faça com que ele escreva uma promessa Kishomon para que você possa usá-lo como seu ninja e levá-lo de volta ao campo inimigo. Há também uma outra maneira. Se o prisioneiro tiver seus pais, filhos, amigos ou alguém próximo a ele do lado do inimigo, você deve fazer alguém como um mensageiro do prisioneiro para fazer um ninja daquela pessoa. Quando o inimigo ou o acampamento está caindo, não importa se o general inimigo está morto ou se ele fugiu. Se ele tem pais ou filhos em outro castelo, você deve falsificar o mensageiro do general para eles se renderem ou pensar em outro estratagema de acordo com a situação. Essa arte foi usada por Ise no Saburo Yoshimori no meio do primeiro mês de 1184, quando fez Tauchi Saemon Noriyoshi render-se, que era filho de Abe Minbu Shigeyoshi. Segundo, quando você tem um preso em confinamento, você o liberta intencionalmente de volta ao inimigo sem deixar que ele perceba sua verdadeira intenção, para que ele se torne um ninja para você. Enquanto mantém um prisioneiro em prisão, seu exército deve fazer tudo o que é o oposto do que você e o senhor realmente planejam fazer. Então ele ouvirá as coisas sem que ele saiba sua verdadeira intenção. Então você deve fingir deixar sua guarda para que o prisioneiro possa fugir e dizer ao senhor essa informação falsa. Ao mesmo tempo, você deve enviar um agente de vigilância Mitsuki para ver se o inimigo caiu no estratagema ou se ele não o fez. Se ele tomou, você terá um ótimo número de vantagens sobre ele, pois ele está pensando em seus planos no sentido inverso. Na China antiga, quando Ling Peng estava atacando Qin Feng, Qin Feng colocou uma parte de seu exército em Xi'an, enquanto ele próprio permaneceu em um castelo inexpurgável, chamado Deng, para se defender contra Ling Peng. Depois que Ling Peng passou alguns dias permanecendo em uma posição de atacar, seu exército tornou-se muito barulhento e ocupado em uma noite porque ele deu uma ordem para se prepararem para atacar Xi'an na noite seguinte. Ao mesmo tempo, ele deixou um prisioneiro fugir, fingindo deixar a guarda para que ele levasse o que ouviu para Deng. O prisioneiro disse a Qin Feng que o inimigo ia atacar Xi'an na manhã seguinte e que eles deveriam estar preparados. Qin Feng enviou a maior parte de seu exército de volta para Xi'an naquela noite, mas Ling Peng havia enviado um escoteiro para ver o que estava acontecendo. Depois de certificar-se que a informação falsa tinha sido entregue, na hora do tigre daquela noite, ele fez seu exército atravessar o rio e atacar Deng. Embora o castelo estivesse tão fortemente fortificado, eles tinham um número muito pequeno de pessoas em defesa e não se esperava ataque, e acabou sendo capturado. Juntamente com isso, eles foram atacar Xi'an depois, ganhando vantagem, e Qin Feng foi derrotado. 2 pontos sobre Fukurogaeshi Zenjutsu, ou a arte completa de reverter a bolsa. Primeiro, nessa arte você deve forjar uma carta ao senhor inimigo ou alguém ligado ao senhor inimigo, conselheiros sêniores, comandantes de tropa, samurais comuns ou qualquer pessoa do lado inimigo,
que vive em outro lugar ou em outra província. Você deve trazer a carta forjada para o referido parente e obter uma carta de resposta dele. Enquanto isso, você deve ver ou ouvir a maior quantidade de informações possível e você não deve entregar a resposta original e verdadeira, mas falsificar uma carta e levá-la ao inimigo. Segundo, quando o inimigo defende um castelo enquanto você o rodeia e os reféns são tomados das pessoas desse domínio, nessa situação faça parentes, esposas, filhos, irmãos ou mais alguém que está sendo mantido como refém escrever cartas para que você possa usar completamente a habilidade de Fukuragaeshi no Jutsu. Os acima são apenas esquemas e em uma situação real, quando enfrentar o inimigo você deve manter essas coisas em mente. A essência dessas técnicas mentais deve ser explorada em grande profundidade e, portanto, ser usadas adequadamente. Certifique-se de não executá-las facilmente. Ao mesmo tempo, se você pensar muito nelas, você perderá de vista as lacunas e você não terá sucesso. Você deve estar completamente ciente disso.